né, eu sou a Cirlei Fernandes, eu trabalho como arquiteta, né, no produto DataSul aqui em Joinville. Então, o módulo de aprovação de documentos, né, ele nasceu, na verdade, com, talvez no passado alguém tenha conhecimento do AED, né, mas ele foi feito, ele era uma solução de uma franquia, né, franquia de logística naquela época, e ele foi incorporado, então, ao DataSul, né. E assim, ele traz a diferença entre o que a gente tem de aprovação do módulo de compras lá dentro do módulo de compras é porque ele expande, né, como eu vou mostrar para vocês aqui, ele expande todo o processo de aprovação para outros tipos de documento. Então, não fica restrito somente à área de compras, né, essa possibilidade de aprovar documento, e sim para demais áreas também. Então, como eu falei, né, o módulo permite essa aprovação de vários documentos dentro do DataSul, né? E as formas também, que eu pretendo mostrar para vocês, é as formas como vocês podem fazer essas aprovações, tá? Que não precisam estar vinculadas ou conectadas, né, com o VPN, enfim, não precisa estar dentro do DataSul para fazer essa aprovação. Então, quais são os documentos que hoje estão contemplados dentro do aprovação de documentos, tá? Da parte de compras, a gente tem lá a solicitação de compras, né, que ele tem os tipos de documentos, né, por item ou por total, por isso tem dois documentos aqui, o documento 1 e o 2. A solicitação de cotação, que é quando eu já tenho a resposta vencedora, né, da cotação, eu posso submeter a essa aprovação também. A cotação, né, eu posso usar essa solicitação antes de virar uma ordem ou na cotação virando uma ordem. O próprio pedido de compra, né, total ou por item, eu posso submeter à aprovação. Os pedidos de compra emergencial também, né, por item ou total, eu posso submeter. Processos de compra, né, que também podem ser submetidos. Então, isso aqui, esses documentos de compra é o que vocês têm lá no processo dentro do próprio compras, tá? O que a gente tem também é os documentos de estoque. Então, a requisição de estoque, ela pode ser submetida também, né, a requisição total ou por item, né, que são dois documentos que eu posso escolher, também podem ser submetidos à aprovação. O que é esse por item e por total, né? Digamos que eu tenho um pedido lá que ele tem um computador e uma caneta, tem os valores e as quantidades de cada um valor total de 1.000. Se eu tiver uma aprovação total, então o processo é gerado com o valor, né, de 1.000. Agora, se eu tiver uma aprovação por item, então ele vai gerar as aprovações para cada item, certo? Então ele vai gerar separado. Também na parte de contratos, né, eu tenho contratos de compra, quando eu crio o contrato, quando eu faço uma medição no contrato, quando eu gero um evento do contrato, eu posso submeter à aprovação também. Lá na manutenção industrial, quando faço uma solicitação de serviço, também posso gerar essa pendência, né, para os aprovadores para fazer para autorizar esse serviço, né? Também tenho na parte de vendas, então eu tenho avaliação de crédito quando um documento um pedido ele é reprovado por crédito, eu consigo então fazer com que através das configurações do MLA ele gere essa pendência de aprovação para a liberação de um pedido que ficou bloqueado por crédito. Então tem esse processo também lá em vendas. No contas a pagar, né, aqui a gente tem um documento normal, né, os documentos gerados lá no contas a pagar, eles podem ser submetidos à aprovação. Uma antecipação, eu também posso gerar essa pendência para alguém autorizar, né, essa antecipação.
um pagamento de título normal e o pagamento extra fornecedor. Então, aqui é na geração, né, no documento 24, e aqui é no pagamento. Lembrando que aqui no Contas a Pagar existem algumas configurações, né, para a geração das informações, da pendência, que precisam ser feitas antes lá dentro do Contas a Pagar mesmo, né, que é a aprovação de processos financeiros. Tá? Então, ele gera algumas configurações lá e depois você consegue fazer, então, todo o disparo das pendências pelo próprio MLA. Tá? Então, aqui no Contas a Pagar, também temos na parte de fretes, para quem utiliza o GFE, toda a parte de negociação de fretes, né, que tem o documento 29 também pode ser submetido à aprovação, o documento de fretes, tá? E a fatura de fretes. Então, aqui também dentro do próprio GFE, aqui tem alguns vídeos, né? Depois eu vou encaminhar esse material para vocês também, aí vocês podem consultar essas documentações, onde explica como fazer, né, a configuração para que esses documentos aqui de fretes também façam esse link com o engine, né, do MLA, do aprovação de documentos, que ele usufrui então dessa parte do MLA também para esses documentos de frete. Tá? Mais recentemente, nós liberamos para a parte de agro, né, que a gente tem uma parte de comercialização de commodities agrícolas, que faz toda a negociação de contrato com os fornecedores, né, e tem uma forma diferente de tratar do contrato de compras, desculpa, e então ele tem lá a parte de adiantamento e valor, né, para os produtores, que ele faz também essa aprovação, e o fechamento financeiro, que é um processo que acontece também nessas rotinas de comercialização de commodities, também então tem esse processo de aprovação que pode ser submetido. Ok? Então, esses são os tipos de documentos, né, que existem. Ah, mas eu tenho algum documento, eu tenho um processo meu aqui específico que eu precisaria fazer aprovação. Então, você pode criar esses documentos também dentro do MLA, usufruir desse processo, dessa engine, né, de disparo das informações, das pendências, de aprovação, enfim, todo esse processo, o MLA também permite que você crie. Hoje, dentro do MLA, a gente tem os documentos que vão de 1 a 500, então, a numeração, né? Então, é uma numeração reservada para que a TOTOS crie documentos e, a partir de 500, então, são criados documentos que podem ser configurados, então, como documentos específicos. Existe uma documentação que também está disponível, tá? Para o que você precisa fazer, né, para criar esse documento específico, tá? Existe, né, vai ter o desenvolvimento da API que vai gerar a pendência dentro do MLA, né, e algumas parametrizações, mas isso também é possível, né? Então, essa conversa com o sistema específico, ela também pode funcionar para documentos específicos, tá? E quais são os tipos de aprovações, né, disponíveis no MLA? A gente tem hierarquia, né? Podem ser esses 5 tipos: hierarquia, lista, padrão, técnica e faixa. Eu vou explicar melhor cada um deles na sequência, tá? Aqui os tipos de aprovação, eles também podem ser esses tipos aqui, né? Eles podem ser relacionados para um determinado tipo de documento, aqueles documentos que a gente falou ali em cima. Famílias de materiais, né? Itens ou referências, tá?
E eu posso definir que eu posso ter uma forma, só um tipo de aprovação ou posso ter mais, tá? Então, vamos exemplificando aqui. O tipo de aprovação lá que eu relaciono para documentos. Então, aqui no documento eu posso ter, vou relacionar qual o tipo de aprovação que ele vai ter. Então, aqui eu tenho aqui todos aqueles documentos que eu falei lá na frente, eles têm um número, né? São cadastrados nos sistemas e ele tem aqui o tipo de aprovação. Aí, digamos que você desenvolveu um tipo 501. Então, vai ser o 501 e ele vai ter a aprovação que você desejar. Ele vai usar, então, os tipos de aprovação de dentro do sistema. Aí eu tenho outro nível, né, que eu posso definir mais restritivo por família, por exemplo. Então, na família eu defino que a aprovação vai ser por lista, por exemplo. Aqui é esse mínimo, né, o mínimo de aprovações que ele vai exigir, e aqui é o limite, se considera para gerar pendência somente para aqueles que têm limite. Aqui eu posso definir para o item, né, mais restritivo ainda, dizendo que para aquele item eu quero por faixa. Então, para aquele determinado item eu posso definir a faixa. Ou ainda eu posso ter o tipo referência. Mas o que é essa referência? Na referência é um cadastro, considerando genérico, que para cada tipo de documento, por exemplo, a solicitação de compra, ela tem um tipo de referência, ela vai considerar a conta do item da solicitação. Então, o que vai ser essa referência? São os centro de custo, né, daquela conta. Essas são as referências. Por exemplo, eu posso ter também a ordem de compra. A ordem de compra eu tenho o fornecedor. São referências previamente definidas, né, pela TOTUS, convencionadas, digamos assim, onde ele vai considerando um conteúdo específico para fazer uma aprovação diferenciada. Então, lá quando eu tiver o pedido de compra, por exemplo, a referência convencionada é que seja o fornecedor. Então, eu posso dizer que o fornecedor, por exemplo, da referência, com a referência 1, né, que é o código do fornecedor, ele vai ter uma aprovação que é por lista. Aí eu posso ter um outro fornecedor que a aprovação dele vai ser diferenciada. Então, eu posso definir um nível maior, né, de busca de qual tipo de aprovação eu vou querer, de uma forma mais detalhada, mais restritiva ainda, né? Então, lembrando que para cada tipo de documento tem um tipo de referência que ele vai estar utilizando. Essas referências, elas estão no manual, tá? Também, lá no TDN você encontra, para cada tipo de documento, né, qual é a referência que ele está usando. Então, a solicitação é o centro de custo, aí tem o pedido de compra, que é o fornecedor. Então, assim, para cada um deles existe uma correlação já previamente definida, tá? Aí, passando agora para os tipos de aprovação. Quando eu tenho a hierarquia, né, é uma hierarquia de cargos. Então, eu vou montando aqui para o documento, né, quais são os aprovadores, né, que vão estar nesta hierarquia. E ele vai gerar as pendências, né, para cada uma, né, uma por vez ali na hierarquia. E todos os aprovadores deverão aprovar, né, as suas pendências até o momento que não haja mais nenhuma pendência para ser aprovada, né? Isso desde que não haja essa dependência entre eles, tá? Então, quando existe a dependência, quando não existe a dependência, assim que ele aprovou, daí já concluiu, né, o processo de aprovação. Como é que funciona isso? Por exemplo, eu tenho uma pendência de 10.000, né? Eu tenho esses 3 aprovadores, cada um com o seu limite,
e eu tenho a dependência entre os aprovadores, né? Aí a pendência é gerada inicialmente para o primeiro, que está lá na lista da hierarquia. Ele vai gerar a pendência também para o segundo, né, aqui no caso o Marcos, e também vai gerar a pendência para o terceiro da hierarquia. Então, todos eles terão que passar pelo processo de aprovação, né, mesmo que o primeiro aqui já tenha o limite para aprovação, porque eu defini com dependência, tá? Então, ele tem que passar por todo o processo. Quando eu defino que ele é sem dependência, aí o que acontece é que a pendência vai ser gerada para o primeiro, ele tem já o limite para aprovar, ele vai aprovar, aí não vai ser gerada a pendência para os demais, porque o primeiro está sem dependência e ele tem já o limite para aprovar. Quando ele aprovar, não vai ser gerado para os demais. Agora, digamos que o primeiro lá, a pendência é um pouco maior, o primeiro não tem o limite para aprovar. Então, ele vai gerar, o primeiro ele vai aprovar, né, mesmo sem o limite, e vai ser gerada a pendência, então, para o segundo, que daí sim tem o limite, aí ele vai ter o limite e não vai mandar a pendência para o terceiro, porque ele está sem dependência. Então, termina quando o primeiro, né, tiver limite para aprovar. Outro processo de aprovação é o lista. A lista determina quem vai receber, né, um grupo de pessoas, de usuários, que vai receber as pendências simultaneamente para aprovar. Então, o que define aqui nessa lista? Né? Que eu posso ter um mínimo de aprovações. Então, basta que, no mínimo, 2 aprovem, que tudo vai ficar aprovado. Então, esse é o conceito da lista, né? Onde eu tenho um grupo de pessoas, eu disparo para esse grupo simultaneamente e eu defino quantos, no mínimo, devem aprovar para que a pendência fique aprovada. E daí, caso algum deles, né, rejeite a pendência, as outras vão ficar com o seu estado original, né, solicitando a aprovação daí do aprovador. E aqui, quando eu disparo essa lista, eu posso definir também que é somente para o aprovador com limite, né? Então, eu só vou mandar distribuir essa lista, né? Porque eu posso ter 5 aprovadores, mas a minha pendência era lá de 15 mil, né? A minha solicitação era de 15 mil. Eu posso mandar para todos ou somente aqueles que têm um limite, né? Superior a 15 mil para poder aprovar. Tá? Então, tem essas possibilidades de configuração também para restringir, né, o envio de solicitações de aprovação. Então, essa é a lista, é um exemplo de lista, onde eu tenho uma pendência de 10 mil, ele vai distribuir, né, para os usuários que possuem limite e sem um mínimo de aprovação. Então, os 3, né, vão aprovar. E aqui eu tenho um mínimo de aprovação de 2. Então, os 2 que aprovarem primeiro, né, já libera a pendência. Tá? Aqui nesse meu exemplo, eu não estou gerando para Maria, porque a Maria não tem o limite, né, que eu estou com o parâmetro lá que possui limite. Se eu tivesse sem o limite, sem esse parâmetro, a Maria também receberia a pendência. Aí eu tenho outro tipo que é a padrão. A padrão é um aprovador comum, né? Onde ele vai consistir o limite do aprovador contra o valor do documento, né? Uma compra, né, simples, onde ele vai fazer uma aprovação dependendo do valor do documento. Então, ele tem um limite de aprovação de 2 mil. Se chegar uma pendência de 10 mil, ele não vai aprovar, né? Se chegar uma de 1.000, ele consegue aprovar. E eu tenho a aprovação técnica, que ela é muito parecida com a padrão, porém ela não consiste o limite de aprovação.
por exemplo, né, eu tenho uma compra de um equipamento lá onde eu quero que a área técnica confirme as especificações, enfim, e eles simplesmente vão avaliar de forma técnica, né? Não vão avaliar valor, não vão avaliar nada. Esse processo pode ser deixado com uma aprovação, né, normal, lá, uma aprovação padrão, e eu ter junto a aprovação técnica. Então, ele vai ter ali a definição, né, de que se ele tiver um limite, ele pode ter um limite, mas como ele é técnica, a pendência de 10 mil ele vai aprovar, a pendência de 1.000 ele vai aprovar, porque ele não está avaliando, né, valor, ele está avaliando a questão técnica da compra. Aí eu tenho também a faixa, né? A faixa ela é muito parecida com a hierarquia, só que ele tem aqui valores, né, nas faixas. Então eu posso definir para um determinado, né, documento, enfim, quais são as faixas, os limites de faixa para cada grupo, né, que vai fazer parte daquela faixa. Então, aqui eu tenho comprador, gerente, diretor, presidente, quais são as faixas que eles se encontram, né? Aí, dentro de cada faixa, por exemplo, aqui eu defini a comprador, eu tenho quais são os usuários dessa faixa, né? Quais são as lotações que eles se encontram e um detalhamento da faixa, né? Quais são os usuários dessa faixa. Então, aqui é só um exemplo, né, da faixa que eu posso definir e as pessoas que vão compor, né, aquela faixa. Então, ele se comporta, como eu falei, muito parecido com o nível hierárquico, só que agora também com a faixa de valores que ele se encontra. O e-mail alternativo é um e-mail que eu posso parametrizar para aquele documento que alguém mais receba o e-mail, né? Tanto na geração, na aprovação, na rejeição, enfim. Por exemplo, eu posso ter o gerente da área de compras, ele não está relacionado diretamente com, de repente, com algum processo de aprovação de um documento, mas ele quer ser informado, né? Quando, por exemplo, uma rejeição acontecer, né? Então, assim, é um e-mail a mais, né, que eu estou enviando, que foge ao processo de aprovação. Ele não está dentro do processo de aprovação normal, né, dentro daqueles e-mails da faixa, da lista, enfim, mas ele é um e-mail que eu posso disparar, né, sempre que acontecer algum desses fatos para um determinado documento. Então, também existe essa possibilidade. E agora falando um pouco, então, do usuário, né? Quem é o usuário aprovador do sistema, né? Como é que a aprovação de documentos funciona? Eu tenho aqui todos os envolvidos, né, no processo de aprovação, eles devem estar configurados dentro do aprovação de documentos, né? Então, aquele que faz a solicitação de compras, né, por exemplo, solicitante do documento, para quem vai ser gerada a pendência e também para, por exemplo, o aprovador alternativo, que eu vou explicar mais à frente. Um conceito que vocês já viram em algumas telas ali, que é lotação, né? Lotação nada mais é que o próprio censo de custo, tá? Então, quando você vê lotação, leia-se censo de custo. Ele só não vai ser o próprio censo de custo quando a empresa desejar fazer uma quebra a mais do que os próprios censo de custo. Então, eu posso definir lotações relacionadas a um censo de custo. Então, eu posso quebrar o meu censo de custo, digamos assim, né, em várias lotações, mas essa lotação é que vai corresponder a um determinado centro de custo. Então, quando vocês virem ali lotação, entenda-se que é ou o próprio centro de custo ou uma quebra do centro de custo. E aqui eu tenho a definição do usuário, né? Então, o usuário envolvido na aprovação, ele então vai definir aonde que ele está alotado, né? Qual a lotação dele, o centro de custo dele.
o responsável aqui para quem será gerada a pendência. Então, quando esse usuário for gerar uma pendência, né, ele vai gerar para a lotação do usuário do documento, né, qual usuário que está gerando aquele documento, aquela ordem de compra, enfim, ou ele vai gerar para o centro de custo, né, do item do documento. Então, eu posso definir, nesse caso aqui, por exemplo, né, quando eu tenho de uma área comprando para outra, quem vai fazer a aprovação, né? Aqui eu tenho alguns indicadores, se ele é aprovador, se ele é mestre porque ele aprova qualquer documento, se ele tem o poder de liberar a verba, que eu vou explicar o que é essa verba também, se o envio de e-mail, enfim, e a aprovação automática. Então, digamos que esse aprovador aqui é um usuário que ele vai lá e criou um documento, uma ordem de compra, enfim, ele fez algum documento, mas ele também é aprovador. Então, nesse caso, né, quando ele é um aprovador, seria para gerar uma pendência para ele, né, que digitou o documento, existe esse parâmetro para aprovação automática. Então, o sistema vai aprovar automaticamente, né, esse documento, desde que ele tenha limite, né? Então, não adianta eu querer fazer a compra, eu sou um comprador aprovador e faço a compra, eu tenho que ter o limite, tá certo? Aqui, quando eu falo em aprovação automática, a diferença para automática aprovador, nesta segunda ele só aprova o que está na alçada dele, né? Então ele tem limite, o sistema vai aprovar automaticamente a dele, vai gerar as demais pendências, tá? E quando eu digo automática, se ele tem limite, ele aprova tudo. Não vai gerar pendência para o resto por exemplo, que existiria ainda para ser aprovado, né? Gerar pendência dependendo do tipo de aprovação que foi escolhido. Tá? Então, esse é um parâmetro que pode facilitar também o processo para gerar menos pendências, né? Gerar menos pendências para serem aprovadas, né? Dependendo se o usuário, né, já é o aprovador, então, com limite, ele já aprova automaticamente. E aqui o e-mail, né, desse usuário. Os aprovadores alternativos, eu consigo definir quem pode ser, quem pode aprovar no meu lugar, né, quando eu tiver um período ausente, então, por usuário. As permissões e limites daquele usuário, então eu também defino, né, para cada tipo de documento, qual que é o limite e a validade que ele tem, então, para controle, né. E aqui as verbas. Então, para esse usuário, eu estou dizendo que quando ele fizer uma aprovação de pedido emergencial, né, dentro desse período, ele pode fazer até 50 mil. Então, ele vai conseguir fazer a aprovação, né, vai ter um controle somente dentro do aprovação de documentos, tá? Do limite que ele tem para usar, para aprovar um determinado tipo de documento. Então, aqui eu seleciono qual que é o tipo de documento e libero uma verba para ele, tá? Então, a hora que acabar essa verba, ele não vai conseguir mais aprovar. Então, eu tenho lá, por exemplo, posso fazer se eu não tiver essa verba, né, eu posso fazer uma compra de 100 mil cada mês, né? O meu limite é de 100 mil, todo mês eu consigo fazer uma compra de 100 mil. Agora, se eu tiver uma verba, né, que é 800 mil minha verba, então eu até vou poder fazer até o 8º mês, depois eu não vou conseguir fazer mais. Então, eu tenho esse bloqueio, né, do valor total disponibilizado para aquele usuário fazer o processo de aprovação naquele período, tá? Ele só funciona dentro da aprovação, não se estende a nenhum outro módulo, tá bom? Aqui, né, como eu já expliquei, a lotação, né, o usuário e a lotação também que ele pode realizar aprovações, então eu permito que esse usuário faça aprovações nessas lotações ou sendo de custo. E agora eu vou falar um pouco sobre as formas de aprovação, tá? Quais são as formas de aprovação que a gente tem? Primeiro eu quero falar aqui das pendências, né, a situação dela.
Então, por exemplo, eu tenho uma solicitação de compra que gerou essa pendência e ela pode ser rejeitada, né, ou aprovada. Se ela for rejeitada, por alguma razão, eu posso, né, reaprová-la. Então, reaprovada quer dizer que ela foi, né, é uma pendência que foi previamente rejeitada, mas depois foi aprovada. Eu vou mostrar agora dentro da ferramenta, tá, a forma de aprovar. Então, esse aqui é o portal, né, o portal MLA. É uma forma de acesso, eu não estou conectada aqui com VPN, nada, né? Eu estou aqui num endereço de demo que a gente tem do DataSul. É um acesso externo, né? Onde eu faço a minha, defino quem são os usuários que têm acesso ao portal. E ele pode acessar e ver as pendências, então, que ele tem para serem aprovadas. E aqui de todos aqueles documentos que eu mostrei lá, esse meu usuário, claro que é um usuário de demo, né, ele tem vários documentos que ele pode aprovar. Então, olha lá, a solicitação de serviço do manutenção industrial, né? Ele tem aqui a solicitação de serviço, que eu posso selecionar todas, né? Eu posso selecionar uma determinada e posso aprovar ou reprovar. Então, tem essa, né, da solicitação de serviço. Cada documento vai ter a sua informação, né, referente ao seu processo. Por exemplo, aqui eu tenho o pedido, aí o pedido eu quero detalhar as informações antes de realmente aprovar. Aí ele vai carregar aqui informações referentes à situação de crédito daquele cliente, né? Para quem for aprovar tenha noção das informações, dos itens, enfim, né? Daí eu posso aprovar, né? Colocar o motivo ou reprovar. E aqui os códigos de rejeição, né? Eles são previamente cadastrados, né? Inclusive para permitir, né, reavaliação. Dependendo do código de rejeição, eu posso permitir a reavaliação. Então, para o pedido, né, também tem as informações que detalha. Aqui, a solicitação de compra, né, eu também tenho, posso detalhar as informações da requisição, por exemplo, né, exibir mais detalhes, então tem as várias, as informações, detalhar a pendência como um todo, né. Então, vejam que cada tipo de documento ele tem um detalhe diferente também, né, para dar informação aonde o aprovador estiver, né, para que ele não precise, ele tenha todas as informações disponíveis para poder fazer essa aprovação. Então, tem a solicitação de compra, todos eles funcionam aqui da mesma, posso mostrar as minhas pendências como mestre, né, aquele que eu sou usuário mestre, eu como pendência alternativa, vamos ver se aqui não tem nenhuma alternativa, e todas as pendências. Então, dentro daqueles parâmetros, né, que o usuário pode ser, ele pode filtrar ainda qual o tipo de pendência que ele estaria aprovando. A solicitação de compra, aqui também tem o pedido de compra, né, pedido emergencial, pedido de compra. Então, ele vai detalhando essas informações, né, aqui, para que você consiga fazer todo o processo de análise, né, entender essa aprovação, né, que você estaria fazendo. Tá? Então, isso tudo ele está te trazendo aqui de forma online, né, não está nada, eu estou conectada ao DataSul com as informações aqui, só que eu não estou numa VPN, né, eu estou aqui utilizando as telas em HTML. Essa mesma tela tá o aprovador interno, digamos, eu acessei no portal, mas essa mesma consulta, eu consigo fazer essa mesma consulta dos documentos a aprovar se eu tiver internamente, tá? Então, ela funciona tanto para acesso externo quanto acesso interno. Então, se eu tenho um usuário que é interno, tá lá dentro da fábrica, por exemplo, ele pode, com um tablet, fazer esse processo de aprovação. Por que ele com um tablet, né? Porque se você fizer uma
como toda tela HTML, ela se redimensiona, né? Ela é responsivo, que a gente chama. Então, você consegue, por exemplo, trazer por um celular, né? Se conectar no portal e conseguir fazer as mesmas, fazer as aprovações aqui também. Então, ele tem essa possibilidade de selecionar uma ou várias, né? E fazer aprovação ou rejeição. Enfim, tem aqui os filtros também. Então, ele corresponde ao tamanho que for colocado para ele, né? Eu quero fazer, por exemplo, no tamanho de um tablet, ele também vai corresponder, né? Então, essa é a possibilidade que o HTML traz, né? Mais facilidade, então, para o processo de aprovação, tá? Então, esse aqui é simples, né? O que a gente tem no portal é só a parte das pendências mesmo, que é o que o aprovador quer saber, né? Quero ver as minhas pendências, quero aprovar ou reprovar, consultar para ter mais detalhes do que eu preciso aprovar, e ele vai ter ali de forma bem rápida quais são as pendências dele. Outra possibilidade aqui no portal é eu também conseguir ver os históricos, né, de quem aprovou, como aprovou. Ah, não lembro disso, então eu posso visitar aqui os meus históricos de aprovação, né? Também é possível aqui no portal. Outra forma também é de cadastrar quem vai ser o meu usuário substituto por um tempo, né, o e-mail alternativo que eu vou ter. Aqui no próprio portal eu posso dizer, então, que nesse período que eu vou estar de férias, meu usuário alternativo, né, quem vai fazer as aprovações, para quem vai ser geradas as pendências, né, na minha ausência, nesse período ali. Tá certo? Então, eu posso fazer essas operações aqui no portal. Lembrando que essas consultas, né, essas telas HTML, então elas também podem ser executadas dentro do próprio DataSul. Então, aqui eu falei do portal. Se você, não quero usar o portal, eu já tenho o Fluig. Então, todas essas pendências, né, elas também são direcionadas para o Fluig se você desejar, tá? Então, você pode usufruir da parte de aprovação do próprio Fluig com as pendências geradas de dentro do MLA. Tá? Então, ele vai ter também lá as pendências sendo geradas na área de tarefas, ele vai abrir quais são as dependências que você tem, detalhar ele também. Esses mesmos detalhes que existem ali no portal, eles levam para dentro dos detalhes lá dentro do Fluig, tá? Ele vai detalhar os itens, enfim, é mais uma possibilidade, né, de você utilizar essas pendências do MLA. Eu não quero usar Fluig, não quero usar portal, eu quero usar via e-mail. Então, eu também posso fazer o envio do e-mail, né, onde ele vai gerar um HTML para o usuário e vai aparecer assim para ele o e-mail. Então, aqui atrás ele mostra, aqui ele mostra, né, a mensagem de e-mail que foi gerada, né, que mais detalhe, para o usuário visualizar as informações, né, e dar o código de rejeição ou não, ou por quê. Então, é mais uma forma de eu conseguir fazer a aprovação. Posso fazer a aprovação em qualquer dessas formas? Sim. Uma vez que eu for aprovado em qualquer uma dessas formas, né, ele vai, se você tentar fazer a aprovação por outro caminho, ele vai dizer que já foi aprovada. Então, ele vai controlando, né, mas ele dispara dependendo das parametrizações, para todos os canais. E a novidade que estamos preparando e já estamos desenvolvendo, tá? Para o segundo semestre vai estar liberado, é um app de aprovações, onde as pendências do MLA vão ser geradas num aplicativo. Então, vai ficar mais fácil ainda, né, o acesso às pendências que existem para ser aprovadas, tá? Então, isso aqui está em desenvolvimento. Da mesma forma, ele vai trazer quais são os documentos que estão pendentes aqui para serem aprovados e, dependendo do documento, ele vai trazer, então, as informações referentes àquele documento para você rejeitar ou aprovar.
Tá? Então, esse aplicativo já está em desenvolvimento e a data é já para o segundo semestre, tá? Início do segundo semestre. O MLA tem ainda algumas consultas, né, que estão em progress, tá? Mas ele te mostra aqui os totais realizados por aprovador. Então, ele também te traz aqui por documento o quanto ele tem aprovado, né, um resumo de aprovações realizadas por mês, naquele período, né, e o total no ano. Também te traz a curva BC do aprovador, né, para medição de tempos, né, quanto tempo um aprovador leva desde que a pendência é gerada para ele até que ele realmente faça a aprovação. Então, ele está medindo aqui os tempos. Como é que eu faço para implantar esse módulo, né? Gostei. E agora como é que eu faço? Existe um wizard, que é um facilitador, né, de inicialização do módulo. Então, eu consigo fazer um processo que ele vai ajudar você, um passo a passo, né, do que você precisa configurar para que tudo isso funcione, tá? Então, documento a documento, ele consegue configurar, né, e te ajudar direcionando quais são as informações que precisam ser colocadas, né, para que funcione o processo de implantação das rotinas do MLA. Eu já tenho aprovação eletrônica dentro de compras, mas eu quero utilizar o MLA. Então, esse wizard também tem aqui a possibilidade de migrar, né, as informações do aprovação eletrônica para dentro das tabelas do MLA. Então, tem esse conversor aqui, né, das informações do aprovação para o aprovação de documentos, né, que é o MLA. Então, também vai te facilitar, né, para utilizar essas novas funcionalidades para outros documentos, tá? Esse wizard também ele te ajuda não só para iniciar o módulo, tá? Mas você consegue fazer um processo de... Se você já utiliza o MLA, quer implantar um novo documento, você consegue. Eu tenho um documento que ele não está gerando a pendência correta. Eu posso fazer uma conferência também. Já instalei MLA, mas tem um que ele estava gerando algum erro, não está fazendo o que eu desejo. Então, eu posso submeter ele a esse wizard também para acompanhar, né, as configurações que existem para aquele documento, para visualizar se existe alguma situação que não está correta, enfim, para corrigir algum processo, você também pode utilizar esse wizard, tá? E aqui o QR Code da documentação, tá? Das funcionalidades da aprovação de documentos. Ele tem um link para várias outras informações referentes ao módulo, inclusive vídeos, né? Vídeos how-to, que são vídeos curtos que falam de alguns documentos, de alguns processos, né? Como o do frete, do contas a pagar. Então, são vídeos curtos para ajudar quem vai utilizar, né, a ferramenta para auxiliar no processo de entendimento, né, de como funciona, enfim. E aqui eu queria deixar o contato da nossa gestora, né, Carla Testoni, para quem não conhece. Ela iria participar aqui para fazer uma breve abertura, para se colocar à disposição, né, também se vocês... Aqui tem o contato dela, o LinkedIn. Eu gostaria, então, de agradecer, né, a presença de todos, o tempo disponibilizado para assistir esse webinar. E o meu contato está aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição.